Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 1 sobre o livro de Isaías, o profeta Isaías. Vamos orar antes de iniciarmos o estudo. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando a presença do Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Derrama sobre nós a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Crise de identidade. Israel teve uma crise de identidade. Isso ocorreu quando eles se esqueceram de quem eles eram. Esqueceram do chamado divino. Esqueceram do chamado que Deus fez a Abraão e a sua descendência. Esqueceram-se da missão que Deus lhes deu aqui nesta terra. Queridos, Israel não surgiu como nação do nada. Deus escolheu, Deus chamou, Deus os capacitou. Deus fez deles uma nação especial, um Deus próximo deles, um Deus que falava com eles, respondia às orações, um Deus que fazia milagres, um Deus que batalhava as guerras, um Deus que os libertava dos inimigos. Era uma nação especial. Mas, infelizmente, Israel se esqueceu da sua origem. De onde eles vieram? Do chamado, da missão. É muito fácil esquecer porque estamos nesta terra. É muito fácil você e eu nos envolvermos com tantos afazeres, com tantas coisas para fazermos nesta terra e termos prioridades equivocadas. A nossa prioridade nesta terra é fazer a vontade do nosso Deus, cumprir com a missão que Ele nos deu. Israel tentou ser igual às outras nações. Mas, queridos, Israel não podia ser igual às outras nações. Eles não vieram à existência como todas as nações. Não foi de uma forma miraculosa, através do pai Abraão, através daquela descendência de santos filhos de Deus. Eles eram diferentes, mas eles queriam ser iguais às outras nações. Eles queriam ter rei como todas as nações tinham. Mas, queridos, nós temos que ter em mente que nós não somos iguais a todos os outros povos. Deus tem um povo remanescente na terra. Deus tem uma igreja remanescente na terra. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Porque nossa origem e nosso destino, nossa missão, tudo é resultado direto da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Vamos ler o verso áureo. O verso áureo está em Isaías capítulo 1 e o verso 18. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se você dirigir de carro pela Irlanda, ao longo de uma estrada do interior, estreita, ladeada por cercas vivas, é possível que você encontre a estrada bloqueada por uma manada de vacas retornando para casa após uma saborosa alimentação. Mesmo que nenhum pastor as esteja acompanhando, elas voltam para o curral dos seus donos, pois conhecem o lugar a que pertencem e a quem pertencem. Se um garotinho, por exemplo, em uma loja, se separa da sua mãe e ele começa a gritar: "Eu me perdi da minha mãe, onde está minha mãe?" Ele pode não saber exatamente onde está, nem onde está exatamente a sua mãe, mas em meio a uma multidão de mães andando pela loja, ele conhecerá a única que é a sua mãe. Queridos, infelizmente, ao contrário das vacas irlandesas, ao contrário do garotinho, os judeus esqueceram-se de que pertenciam ao Senhor Criador dos céus e da terra, YHWH. O eterno, o único Deus. Israel se esqueceu de que eles pertenciam ao YHWH, ao grande eu sou,
e por isso perderam a verdadeira identidade como povo da aliança. Deus disse: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1, versos 2 e verso 3. A história se repete. O povo remanescente, a igreja remanescente, não é uma igreja igual a todas as outras. Não é um povo comum. Nós nascemos com um propósito sagrado. Nós nascemos de uma forma profética, dentro de um calendário profético de Deus, conforme está no livro profético de Daniel, capítulo 8, verso 14. Queridos, você como povo remanescente, você foi chamado por Deus, batizado pelo Espírito Santo, para cumprir a missão de Deus na sua vida. Não podemos ter crise de identidade, não, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, a quem pertencemos e a quem devemos prestar contas no juízo final. Na parte de domingo, escutem, ó céus. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías, capítulo 1, e os versos 1 até o verso 9. Isaías, capítulo 1, e os versos 1 até o verso 9. Queridos, quando vocês estiverem lendo Isaías, lembrem-se que Isaías e também o profeta Oséias, eles eram contemporâneos. Quando você lê o livro do profeta Oséias, onde Deus diz que o seu povo se prostituiu, vocês se lembrem que eles eram contemporâneos, portanto, ao lerem aqui o capítulo 1, capítulo 2, em diante de Isaías, vocês vão perceber a apostasia do povo de Deus. Aqui lemos agora no capítulo 1, verso 1 em diante. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Vocês percebem que Isaías fez questão de se identificar. Ele diz, filho de Amós. E ele viveu num tempo específico da história de Israel. Ele diz que viveu nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aqui diz, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ou seja, eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Queridos, naquele tempo, Israel teve uma crise de identidade. Será que hoje nós temos uma crise de identidade como igreja remanescente? Aqui diz o verso 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Quando você lê esses versos, dá a impressão de que Deus estava falando de um povo pagão, de um povo que nunca conheceu Deus. Mas não, queridos, está falando do povo escolhido, de Israel. Aqui diz, uma nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Vejam só o nível de apostasia. O povo de Deus, quando se afasta de Deus, eles se tornam piores do que os ímpios, piores do que os pagãos que nunca conheceram Deus. Aqui diz o verso 5, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Deus usa expressões fortes, duras, para mostrar o nível de apostasia de Israel. Queridos, Deus quer salvar o seu povo. Deus queria salvar Israel, Deus quer salvar a igreja remanescente hoje. Em Apocalipse capítulo 3, diz que a igreja de Laodiceia é morna. Ela está afastada de Deus, ela está comprometida com o mundo, mas Deus não desiste da sua igreja. Meus queridos,
Não nos iludamos pensando que a situação e a condição da nossa igreja hoje é melhor do que a condição de Israel. Não, queridos. A história está se repetindo. A igreja está enamorada do mundo. Mas Jesus Cristo não desiste da sua igreja. Jesus Cristo tem os fiéis remanescentes hoje que se preparam para a volta de Jesus, a segunda vinda gloriosa de Jesus. Este é o nosso destino, é o céu. Agora vamos ler aqui o capítulo 1 e o verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada como numa subversão de estranhos. Num só verso, o verso 7 de Isaías 1, Deus usa palavras fortes: assolada, abrasada, devorada, devastada. Tudo isso para descrever a situação de Israel, que sofria. Por quê? Porque estava distante de Deus. Queridos, junto de Jesus Cristo, nós temos todo o amor de Deus, toda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a proteção, porque Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso refúgio, Deus é a rocha da nossa salvação. Não podemos nos separar, não podemos nos distanciar do nosso Deus. A quem iremos? Quando Jesus viu a multidão indo embora, abandonando-o, ele olhou para os discípulos e disse: e vocês também não vão embora? Não vão me deixar? E Pedro respondeu: a quem iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Queridos, nós não temos para onde ir. Nós só temos um Pai, nós só temos um Deus, nós só temos um Salvador, Jesus Cristo. Para quem iremos? Fomos chamados de forma miraculosa, profética. Temos que cumprir a missão do nosso Deus. O Espírito Santo está aí, à sua e à minha disposição, batizando-nos diariamente para cumprirmos com esta missão. E o verso 9 diz: se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Bendito seja Deus pelo verso 9, que diz claramente que Deus deixou-nos um remanescente. Quando Elias olhou para a situação de apostasia de Israel, ele disse: só eu fiquei, Senhor, só eu. E Deus disse: não, Elias, você está enganado. Existem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Existia um remanescente naquele tempo, existe um remanescente hoje. E Deus está desafiando-o para que você seja do remanescente. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Deus usa aqui a expressão de Sodoma e Gomorra para falar de Israel. Veja só a situação de promiscuidade, de baixaria, de licenciosidade, de pecaminosidade que o povo de Israel estava vivendo, ao ponto de Deus o chamar de Sodoma e Gomorra. Porém, queridos, você e eu não somos Sodoma e Gomorra. Nós vivemos na igreja de Laodiceia, nós vivemos entre os mornos, mas nós não somos mornos. Nós somos inflamados pela chama do Espírito Santo. Nós somos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Nós somos remanescente de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ritualismo podre. É essa a expressão que Deus usa. Vocês estão podres. Queridos, formas, ornamentos, decorações, formalidades. Deus está cansado de formalidades, de rituais, quando não existe o verdadeiro amor, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento. É exatamente isso que Deus está falando em Isaías capítulo 1, versos 10 até o verso 17. Leia comigo. Isaías capítulo 1, versos 10 até o verso 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Deus fala abertamente contra os príncipes, contra os líderes religiosos, contra o povo, chamando-os de príncipes de Sodoma. Até parece que Deus está falando para Sodoma, mas não, queridos. Deus está falando para Israel.
Vocês sabem que nós muitas vezes nos preocupamos muito com a podridão do mundo, com a situação pecaminosa do mundo, com o paganismo. Queridos, a situação pior que existe não é a do mundo, mas é a da igreja de Deus. Aqui Deus está falando para a sua igreja. É um pai que se preocupa dos seus filhos. E o verso 11 diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? De que me serve a multidão dos vossos cultos, dos vossos rituais? De que me serve tudo isso? Aqui diz ainda: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nedios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. E o verso 13: não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Deus diz aqui: parem com toda esta formalidade, com todo esse ritual, porque não está havendo arrependimento, não está havendo confissão dos pecados, não há sinceridade no coração, e toda esta formalidade é nada para mim, isto me enoja. Parem com os vossos sacrifícios, parem com as solenidades e festas. Existiam 7 festas no santuário terrestre, e o povo de Deus praticava estas festas. Mesmo quando apostatados, eles praticavam as festas, porém, com o coração longe de Deus. A primeira festa do ano era a Páscoa, dia 14 de Nisan. A segunda festa do ano era a festa dos pães asmos, do dia 15 até o dia 22, 7 dias de festa dos pães asmos. E a terceira festa era a festa das primícias, no dia 16 de Nisan, e depois vinha a quarta festa, a festa do Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias. Depois vinha então a festa do 7º mês, a festa das trombetas, dia 1º do 7º mês. E então vinha a maior e principal festa do ano, que era a festa da expiação, o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. E a última festa do ano era então a festa da colheita, a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, por 7 dias, do dia 15 até o dia 22 do 7º mês. Queridos, estas festas eles praticavam, as luas novas eles celebravam. Os sábados mencionados aqui em Isaías capítulo 1 não se refere ao sábado da lei de Deus, os 10 mandamentos. Aqui está falando dos sábados cerimoniais, dessas 7 festas sagradas do santuário terrestre. Queridos, cada uma dessas festas era um sábado, era um dia de descanso, era um feriado. Mas Deus não aceitava nem os sábados cerimoniais da lei de Moisés, e Deus também não aceitava a guarda do sábado da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Por quê que Deus também não aceitava nem mesmo o sábado da lei de Deus? Porque o povo tinha o coração longe dele. Não adianta você guardar o sábado se o seu coração está distante de Deus, se você não confessa os seus pecados, se você não está arrependido dos seus pecados. Deus quer pureza de coração. Deus olha não para cerimônias externas, Deus olha para a condição do seu coração. Onde está o seu amor? Deus olha para a santidade do pensamento. Eu já encontrei pessoas que leram para mim Isaías capítulo 1 e o verso 13, falando que Deus não se agrada mais das luas novas nem dos sábados. Eles estavam buscando uma justificativa e uma desculpa para não guardar o sábado, para não guardar os mandamentos de Deus. Mas, queridos, aqui não está dizendo que nós não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Mas o que Deus está falando é que quando nós estamos vivendo em pecado, oprimindo o pobre, oprimindo a viúva e o órfão, faltando misericórdia, faltando amor, faltando bondade. Nesses casos, a obediência aos mandamentos de Deus, mesmo a guarda do sábado, não tem valor nenhum para Deus. Por isso Deus está dizendo aqui no verso 14, as vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Foi Deus que mandou eles praticarem aquelas 7 festas sagradas. Foi Deus que instituiu todo aquele ritual do santuário. O problema não era o ritual, o problema era o coração pecaminoso e mau do povo de Deus, que não confessava os pecados. Por isso ele diz as luas novas, as vossas luas novas e as vossas solenidades
as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Estão percebendo por que Deus não aceitava a guarda do sábado, de pôr do sol a pôr do sol? Não aceitava também as 7 festas do santuário terrestre? Porque o povo estava com as mãos cheias de sangue e não abandonava o pecado, não confessava o pecado. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Deus dá a resposta. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Como é hoje na sua vida, na minha vida? Será que nós estamos arrependidos dos nossos pecados? Será que existe sangue nas nossas mãos? Sangue contra o nosso próximo? O sangue da mentira? O sangue do roubo? O sangue da exploração do pobre, do órfão e da viúva? Então Deus faz um apelo aqui no verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Existe esperança para Israel? Existe. Existia esperança naquele tempo e existe esperança para a igreja de Deus hoje. Qual é a solução? Veja um apelo. Lavem-se, purifiquem-se, tirem a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos e cessem de fazer o mal. Paremos de pecar. Vamos parar de pecar. Vamos dizer não para Satanás e sim para Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás e coloco a minha vontade nas tuas mãos. Apodera-te da minha vontade, santifica-a, para que a tua vontade e a minha sejam uma só. E que o Espírito Santo me santifique, que o Espírito Santo habite em mim, que o Espírito Santo me faça templo do Espírito. Queridos, Deus quer santidade de mente, santidade dos olhos, santidade dos pensamentos. E então sim, a nossa obediência, a guarda dos mandamentos de Deus, serão agradáveis diante de Deus. Naquele tempo, as pessoas ofereciam sacrifícios sem se arrependerem das ações injustas contra outros membros da comunidade da aliança. Estavam apresentando rituais de falsidade. Portanto, seus sacrifícios não eram apenas inválidos, mas eram pecados. Seus rituais não resultavam de um coração sincero, não demonstravam lealdade de coração. Queridos, vejam a ênfase que Deus colocou aqui no capítulo 1 de Isaías, versos 16 e 17. Vamos ler de novo. Lavem-se, purifiquem-se, tirem a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos e cessem de praticar o mal. E o que deveremos fazer? Cessar de praticar o mal? Somente isso? Não, é praticar o bem. Verso 17. Aprendam a fazer o bem. É o Espírito Santo que nos ensina a fazer o bem. É o Espírito Santo que nos ensina a amar ao próximo. É o Espírito Santo que nos ensina a caridade, a bondade para com aqueles que são necessitados, as viúvas, os órfãos, os carentes. Aprendam a fazer o bem. Pratiquem o que é reto. Ajudem o oprimido. Façam justiça ao órfão. Tratem da causa das viúvas. Aqui está a solução. E é Deus, através do Espírito Santo, que capacita você, que faz de você uma pessoa caridosa, justa, que estende a mão ao que cai, à viúva e ao pobre. A mesma condição que prevalecia nos dias de Isaías, nos dias de Oséias. Também prevalecia a mesma condição de apostasia nos dias em que Jesus Cristo nasceu aqui nesta terra e durante os 33 anos que ele aqui viveu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versos 23 em diante, mostra que a situação espiritual do povo de Deus era a mesma. Aqui lemos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que era mais importante na lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E agora o verso 24,
Jesus Cristo os chama de condutores cegos, líderes cegos, que coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, embelezam a igreja, colocam bancos lindos, púlpitos lindos, decoram a igreja, mas o interior do coração está corrompido. Aqui diz que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Como está o interior da sua vida? Como estão os seus pensamentos? Por isso Jesus chama fariseus cegos, condutores, líderes espirituais cegos. E o verso 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sepulcros, túmulos que são bonitos por fora, mas por dentro são ossos podres. E aqui diz que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda a imundícia. E o verso 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Queridos, a história se repete. Você queira ou não, a história se repete. Mas ela não pode se repetir na minha vida, nem na sua vida. Nós somos remanescentes de Deus. E Deus derrama sobre você o Espírito Santo. Deus santifica a sua mente, para que você apresente diante de Deus uma obediência, sim, mas não uma obediência legalista, uma obediência que é fruto da comunhão com Jesus Cristo, da santidade em Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo na sua vida. Na parte de terça-feira, o argumento do perdão. Se Deus não estivesse oferecendo perdão para o seu povo, se Ele não estivesse chamando o seu povo para vir dialogar com Ele, é porque Ele teria abandonado o seu povo. Mas bendito seja Deus pelo convite para o diálogo, para o convite para que eles viessem até Ele e confessassem os pecados, porque existe graça, existe perdão. Aleluia! Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 1 e o verso 18. Aqui nós lemos: vinde então e argui-me. Olha o convite que Deus faz para você, para o seu povo. Venham até mim e vamos conversar. Apresente as tuas razões, os teus argumentos. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa o pecado que você tenha cometido, tão odioso, tão horrível, Ele perdoa. A porta da graça está aberta. Aquele que ouve diz, vem. O Espírito diz, vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Deus apresentou poderosas evidências de que os judeus, os acusados, eram culpados da quebra do acordo, da aliança que fizeram com Deus. E apelou para que eles passassem por uma reforma. No passado, Deus pediu reforma. Hoje, Deus continua pedindo reforma. Esse apelo sugere que havia esperança para o povo de Deus. Quando Deus diz, venham, pois, a mim e vamos discutir a questão, Ele ainda buscava argumentar com seu povo, ainda buscava fazê-lo se arrepender e se desviar dos seus maus caminhos, não importando quanto eles haviam se tornado degenerados. O Senhor lhes disse que os seus pecados, embora fossem vermelhos como carmesim, se tornariam brancos. Por que os pecados são vermelhos? Porque o vermelho é a cor do sangue, culpa de sangue, que enchia as mãos do povo. Por isso diz aqui no verso 15 que as mãos deles estavam cheias de sangue. Por outro lado, o branco representa a cor da pureza, a ausência da culpa de sangue. Neste verso 18, Deus se oferece para transformar o seu povo. Esse é o tipo de linguagem que o rei Davi utilizou quando clamou a Deus pelo perdão do seu pecado por ter tomado Batseba e ter destruído o seu marido Urias. Em Isaías capítulo 1, verso 18, o argumento de Deus é uma oferta de perdão ao seu povo. Hoje, Deus está oferecendo perdão. Isaías capítulo 44, verso 22. Abra sua Bíblia.
Isaías 44 e o verso 22. Aqui nós lemos: Deus diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa, aleluia, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. A solução é correr para Jesus. Não importa quão distante você andou, não importa os pecados que você cometeu, a solução é correr para Jesus. Ajoelhar-se aos pés de Jesus, pedir perdão, confessar o pecado. Ele diz: torna-te para mim, porque eu te remi. Aqui nestes versos, nós vemos o propósito das incisivas palavras de advertência de Deus. Elas não foram ditas para rejeitar o povo, mas para trazê-lo de volta para ele. Sua oferta de perdão é o argumento que sustenta seu apelo para que o povo se purifique. Seu perdão possibilita a transformação por seu poder. Aqui vemos as sementes da nova aliança, fundamentada no perdão. Começamos no vermelho, com uma dívida que nunca poderíamos pagar. Com um humilde reconhecimento da nossa necessidade de perdão, estamos prontos para aceitar o que Deus tem para dar. E o que Deus tem para dar é graça, misericórdia e perdão. Aleluia! Na parte de quarta-feira, comer ou ser devorado. Não é uma escolha difícil de se fazer, porque só existem duas opções: comer ou ser devorado. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1 e vamos ler agora os versos 19 a 31. Isaías capítulo 1 e os versos 19 até o verso 31. Aqui Deus começa dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Eu gosto deste verso. Se você quiser, está no poder da vontade. Deus deu livre arbítrio, Deus deu para você o poder da vontade. Você não tem o poder para realizar a vontade de Deus, porque é só o Espírito Santo que pode dar esse poder. Mas Deus investiu você, ser humano, a mim, pecadores como somos, do poder da vontade. Nós decidimos obedecer a Deus. E o poder para obedecer é Ele que dá. Mas a decisão tem que vir de você, tem que vir de mim, do meu coração. É o poder da vontade. Decida obedecer, decida confessar. E aqui diz: se quiserem e ouvirem, vão comer o bem desta terra. É uma opção, é uma oferta que Deus está dando para você. E o verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus é muito claro, Deus é muito transparente, objetivo. Ele não engana as pessoas. Ele coloca o caminho da vida e da bênção. E coloca também o caminho da maldição, do pecado, da rejeição do amor divino. Por isso diz o verso 20: se recusarem e forem rebeldes, serão devorados à espada, porque a boca do Senhor falou. Por que continuar sofrendo? Queridos, Israel sofreu muito, até o ponto de serem escravizados 70 anos em Babilônia, e as outras 10 tribos desapareceram pelo cativeiro da Assíria. Queridos, Deus não programou o sofrimento, Deus não queria isso, mas Deus permitiu, porque eles se apostataram, eles se afastaram de Deus. Hoje Deus continua permitindo que o seu povo sofra quando o seu povo se distancia dele. Deus está constantemente chamando o povo para reforma, reavivamento e reforma. Deus quer eliminar a mornidão, quer sacudir o pó da sonolência espiritual e fazer de você um vaso novo, um vaso santificado. Por isso diz aqui o verso 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Vejam, Jerusalém, cidade santa, cidade amada, cidade escolhida, mas ela se fez o quê? Prostituta, se prostituiu indo atrás de Satanás, adorando demônios. E o verso 23, os teus príncipes são rebeldes, falando dos líderes da nação. Por quê? Se os líderes da nação são rebeldes, o povo é rebelde.
Se os líderes da nação se prostituem, o povo se prostitui. Assim como é o rei, assim também é o povo, porque a água não sobe acima da caixa d'água. O limite de espiritualidade e santidade do povo são os seus líderes. Por isso, vocês pastores, nós pastores, vocês anciãos, todos os líderes da igreja de Deus, nós temos que nos lembrar, nós somos o padrão de santidade da igreja. Assim como o pai e a mãe dentro do lar estabelecem um padrão de santidade dentro do lar, assim pastores, líderes e anciãos estabelecem um padrão de santidade dentro da igreja. Assim como os reis no passado estabeleciam um padrão de santidade e de reforma no povo. Queridos, nós não podemos pensar que cada um cuida de si mesmo. Nós não vivemos isolados. Nós estamos sempre exercendo influência santificadora ou degeneradora. Ou nós atraímos pessoas para Jesus, ou nós repelimos pessoas de Jesus. Por isso aqui o verso 23 é uma advertência contra os príncipes do povo de Deus. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Que situação lamentável do povo de Deus naquele tempo. Será que a história se repete em nossos dias? Se o povo escolhesse obedecer a Deus, comeria o melhor da terra, verso 19. Por outro lado, se recusasse sua oferta de perdão e restauração e se rebelasse contra ele, seriam devorados pela espada, verso 20. A escolha era deles. Deus deu o poder da escolha para cada um dos seus filhos. Esses versos, portanto, contêm bênçãos e maldições condicionais. Isaías capítulo 1 reiterou e aplicou as palavras de Moisés registradas quando a aliança com Israel havia sido estabelecida. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20, Deus falou pela boca de Moisés, quando ele disse: hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Deus quer que você escolha a vida. Deus propõe bênção e maldição, vida e morte. Por que escolher maldição? Por que escolher o caminho da morte? Se nós podemos escolher o caminho da bênção para nós, para a nossa família. Você pai, você mãe, vocês podem ser bênçãos para a família ou maldição. É vocês que apresentam os filhos diante de Deus. É vocês que convidam os filhos para o culto cada manhã, cada noite. É vocês que decidem o que comer, o que beber, o que existe dentro da sua casa. Esta é uma decisão do pai e da mãe. Nós somos os líderes espirituais da nossa família. Por isso nós temos a opção da escolha, a escolha de consagrar, de dedicar a família a Deus, de liberar bênçãos para os nossos filhos. Não há meio termo, é vida ou morte, ou é bênção ou é maldição. Por que existe apenas uma das duas opções? Bendito seja Deus, porque não existem dezenas de opções. Só existe uma decisão de duas coisas. Ou você escolhe Jesus Cristo, ou você escolhe Satanás. Ou você anda no caminho estreito, ou você anda no caminho largo. Ou você obedece os mandamentos de Deus, ou você obedece mandamentos de homens. Não existem muitas opções, somente duas. E Deus vai ajudá-lo, meu querido pai, minha querida mãe, queridos irmãos e irmãs. Deus vai nos ajudar a fazer a decisão certa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De manhã te louvamos, Senhor. À noite te louvamos, porque em nosso lar prevalece a tua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na parte de quinta-feira, um sinistro cântico de amor. Isaías foi contemporâneo de Oséias. Quando você lê o livro de Oséias, você se assusta, porque ali Deus pede para Oséias buscar uma prostituta para se casar com ela, e ela o abandona e se prostitui, e Deus pede para que ele vá atrás desta mulher e a traga de volta. Muitos pensam que isto é uma alegoria, mas não, queridos. Oséias realmente se casou com uma mulher prostituta,
E Deus usou a experiência do profeta Oséias para mostrar que Israel era uma prostituta, porque foi atrás de outros deuses. Por isso, quando nós entendemos que Oséias e Isaías viveram no mesmo tempo, nós podemos entender melhor este cântico de amor aqui em Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5 e os versos 1 até o verso 7. Aqui nós lemos: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, uvas azedas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas, uvas azedas? Queridos, Deus usou a ilustração de um senhor que plantou uma vinha, cuidou dela, fez tudo o que pôde, adubou, cercou, cuidou o máximo possível, mas esperando uvas boas, vieram uvas azedas. E então a pergunta que Deus faz aqui no verso 4, que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Onde está a falha? A falha está com Deus? Não, não está com Deus. Deus está perguntando, o que é que eu poderia fazer a mais que eu não tenha feito? Porque eu fiz tudo para que esta vinha produzisse uvas boas. Deus fez tudo para salvar o seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus enviou o seu Filho, Deus o Filho, o Verbo, o Criador dos céus e da terra, encarnou-se e tornou um de nós. Deus doou o seu Filho, não por 33 anos, mas Deus doou o seu Filho eternamente. Eternamente, Jesus Cristo é membro da família humana, é o segundo Adão. Queridos, Deus fez um grande sacrifício para salvar a humanidade. O que mais Deus poderia fazer que Ele não tenha feito? Ele fez tudo o que pôde. Agora a opção está nas suas mãos. Aceitar a bênção, aceitar Jesus Cristo, aceitar a vida eterna, aceitar a graça. Esta é a decisão que você e eu precisamos fazer. Quando pecamos, Deus não se afasta de nós, removendo a sua proteção e nos destruindo. Não. Deus pacientemente, Ele nos dá uma nova oportunidade quando nós pecamos, uma nova oportunidade de receber perdão. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Leia comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Aqui nós lemos: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Aleluia, Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus é longânimo, Deus é paciente. A porta da graça está aberta há 6.000 anos. Há 6.000 anos está existindo o pecado na terra, e há 6.000 anos existe graça, existe perdão. Por que esperar a porta da graça se fechar, para depois confessar os pecados? Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação. Mesmo quando você diz não para Deus, mesmo quando você o rejeita, Ele não aceita o seu não imediatamente. Ele continua insistindo. Mas se nós insistirmos teimosamente, rejeitando a Deus, dizendo não para Deus, finalmente nós faremos uma escolha terrível para a nossa vida. Porque a porta da graça não ficará aberta para sempre. Não, queridos. Chegará um momento em que Jesus Cristo pronunciará o que está aqui em Apocalipse 22 e o verso 11. Vai chegar um momento em que Jesus vai pronunciar estas palavras de Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Vai chegar um momento em que Jesus vai pronunciar estas palavras. Quando isso vai acontecer?
vai acontecer exatamente quando ele lançar o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Apocalipse capítulo 8 e o verso 5 menciona que há uma grande intercessão antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra. E esta grande intercessão, feita com muito incenso, mostra a grande conversão da grande multidão justamente no tempo do fim, antes da porta da graça se fechar. Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 8 e o verso 3 e 4. Leia comigo. E veio outro anjo, esse anjo é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, aleluia, porque a última intercessão de Jesus, antes da porta da graça se fechar, é com muito incenso, porque é muita intercessão, é muita conversão, é a grande multidão, são os conversos da hora undécima. Aqui foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Após esta grande conversão, então Jesus Cristo deixa de interceder e joga o incensário. Verso 5, Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Aqui está, no sétimo selo, Apocalipse 8, verso 5, o fechamento da porta da graça. Os 7 selos são 7 fases do juízo celestial. E o sétimo selo é o fim do juízo celestial, quando o povo de Deus já está selado, já foi batizado pelo Espírito Santo, então Jesus Cristo pode pronunciar as palavras de Apocalipse, capítulo 22 e o verso 11. Finalmente ele pronuncia: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, ele vai pronunciar estas palavras, conforme está no livro Primeiros Escritos. Leia lá em Primeiros Escritos, página 279. Ali menciona que o fechamento da porta da graça ocorre justamente em Apocalipse capítulo 8, verso 5. E então aqui no capítulo 22 de Apocalipse, verso 12, na sequência do verso 11, justo após Jesus Cristo ter falado quem é injusto, quem é santo, ele fala agora no verso 12: e eis que cedo venho, aleluia, bendita esperança da volta de Jesus, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus Cristo está voltando muito em breve. Ele virá mais breve do que você está pensando. É tempo de reforma, é tempo de reavivamento, é tempo de consagração, é tempo do batismo do Espírito Santo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, sobre a sua família. É tempo de sairmos da mornidão de Laodiceia. É tempo de rompermos os nossos laços com o mundo e nos consagrarmos a Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você bênçãos, você e a sua família. Fique, meu querido irmão, com a paz do meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.